Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal CN Física Dias para mais uma aula de Introdução à Física. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal, marque o sininho, deixe seu like. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Então vamos para a aula de número 5, Ordem de Grandeza. Pessoal, aula de número 5, Ordem de Grandeza. Tá bom? Professor, o que seria ordem? Pessoal, quando nós trabalhamos com ordem, nós estamos trabalhando em potência de base 10, tá bom? Quando uma questão pedir apenas a resposta em potência de base 10, nós teremos ordem de grandeza. E por que a palavra grandeza, professor? Porque você vai ter uma grandeza e a resposta você vai colocar em potência de base 10. Tudo bem? É apenas uma aproximação ou uma estimativa em base 10. Vamos ver como funciona a ordem de grandeza. Então, pessoal, ordem de grandeza nós vamos colocar como OG, tá certo? Para abreviar. E quando é que nós utilizamos a ordem de grandeza, professor? Quando nós queremos aproximar ou fazer uma estimativa para números grandes ou pequenos. Pessoal, essa estimativa é em forma de operação, potência de base 10. Tudo bem? Por quê, professor? Facilita a nossa operação quando o número é grande ou pequeno, tá bom? Então, nós vamos fazer uma aproximação, uma estimativa. Agora, qual seria o número para a gente fazer essa comparação? Então, pessoal, o detalhe é que nós vamos fazer o ponto médio, tá? Mais próximo do expoente 0 e 1 da base 10. Professor, me explique melhor isso. Primeiramente, esse ponto médio, essa média, é uma média geométrica. O que é uma média geométrica? Vamos entender aqui, ó. Essa média está aqui. Nós temos 10 elevado a 0, nós sabemos que é 1, tudo bem? E 10 elevado a 1 é 10. Então, nós queremos saber qual a média entre esses dois números. Ah, professor, qual a média entre 1 e 10? Aí você pode responder, é 5, professor. Sim, seria se fosse uma média aritmética. Como nós temos um expoente, nós iremos fazer uma média geométrica, tá bom? E aí, como nós temos dois termos, como é que nós vamos fazer uma média geométrica? Nós vamos fazer o produto, a multiplicação da raiz quadrada dos dois. Como são dois termos, por que, professor, 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1? Porque são os menores valores que a base 10 pode assumir. Tudo bem? Então, se você fazer aqui a operação, 10 elevado a 0 vezes 10 elevado a 1, vai dar 10. É isso? Raiz de 10, raiz quadrada, é aproximadamente 3,16, 22, 77. Pessoal, isso aqui é um número irracional. A raiz de 10 não tem resultado exato. Todo número irracional, ele é um decimal infinito. Nós sabemos, então, que não tem como nós pegarmos todo o resultado. Então, nós vamos pegar aproximadamente aqui, ó, 3,16, tudo bem? Lembrando que não é só o 16, tem infinitos números aqui à direita. Observe também que eu poderia escrever isso aqui de uma outra forma. Pessoal, olha como seria também a outra forma. É como se você fizesse uma média dessa forma aqui, ó. 0 mais 1 dividido por 2. Professor, pessoal, olha, porque ficaria assim, ó. 10 elevado a meio. E você sabe que uma potência, se nós quisermos transformar para raiz, basta pegar o denominador, colocar aqui no índice, e esse numerador fica no expoente. Então, seria a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 10. Ah, porque então essa aqui, ó, é a média dos expoentes. Por isso que é uma média dos expoentes.
aqui o aluno não pode pegar esse resultado e fazer aqui a média, senão não seria uma média geométrica, seria uma média aritmética, se você colocasse 5 aqui, ó. Tudo bem? Então, atenção para o detalhe. Então, o resultado que nós vamos comparar é o 3,16. E esse é o valor que nós vamos comparar e não o 5. Então, isso é só uma explicação para vocês, o porquê do 3,16. Vamos agora para a regra. Pessoal, então, qual é a regra para nós chegarmos à ordem de grandeza? Nós temos aqui 3 etapas para você seguir. Observe aqui, ó. Primeiro você vai escrever um número em notação científica. Ah, professor, é obrigatório para você saber a ordem de grandeza. Está em notação científica. Dias, o que é a notação científica? Só notação científica é uma base 10. Tudo bem? Sendo que essa base 10, ela é uma base 10 que o valor que fica na frente, o m, ele tem que estar entre 1 e 9, tá bom? Ó, maior ou igual a 1 e menor que 10, até 9,9. Então, é uma base 10, só que é usada no meio científico. Aí depois, você vai comparar esse m, observe, pessoal, esse m, nós vamos comparar, aqui, ó, professor, e aí? Vou comparar esse m com o quê? Com o que eu expliquei agora há pouco, com a raiz aproximada de 10, que é quanto, pessoal? 3,16, aproximadamente. Observe que tem os 3 pontinhos que ele é infinito, um número irracional. E aí, professor, o que eu vou comparar? Se o número que estiver aqui na frente da base 10, em notação científica, entre 1 e 9, for menor que 3,16, aí a ordem de grandeza vai ser a base 10, que está na frente, normal. Ó, 10 elevado a n. Agora, se for maior ou igual a 3,16, você vai apenas acrescentar uma casa, aqui uma unidade no expoente. Professor, maior ou igual? Ó, pessoal, é meio que difícil dar exatamente 3,16. Por que é difícil dar exatamente 3,16? Porque, na verdade, não é 3,16. Tem o 16 aqui, o 22 aqui, o 77. Então, é praticamente você atribuir o seguinte: menor que 3,16 e maior que 3,16. Por quê? É meio que impossível você conseguir chegar, botar um valor exatamente a raiz de 10 aqui, que é um número irracional. Então, nós costumamos colocar assim: maior que 3,16, acrescenta uma casa. Menor que 3,16, fica o mesmo expoente. Vamos ver agora isso com os exemplos, tá bom? Observe a sequência. Colocar em notação científica, ver se o número da frente é maior ou menor que 3,16. Se for menor, o resultado vai ser só a base 10. Se for maior, o resultado nós vamos acrescentar apenas uma unidade aqui nessa casa aqui. Vamos ver agora os exemplos. Pessoal, nós temos 2 exemplos aqui. Ó. Primeiro, qual a ordem de grandeza, olha aqui na forma abreviada, do raio da Terra de 6.371 km? Então, vamos primeiro transformar este número em notação científica. Ah, professor, exatamente. Vamos acrescentar 10 elevado a zero, aqui ao lado. Nós sabemos que a vírgula está aqui, após o 1. Professor, como é que eu transformo? A vírgula está aqui e eu vou andar essa vírgula. 1, 2, 3 e parar aqui, ó, entre o 6 e o 3. Como eu andei para a esquerda, observe aqui, eu andei para a esquerda. A esquerda, pessoal, para quem já assistiu essa aula, tudo bem? Foi a aula de número 4, de Introdução à Física. Olha só. Notação científica. Aí você aumenta, o expoente é positivo. Então, aqui você vai colocar 3 casas que nós andamos. Então, isso aqui vai ficar 6,371, 10 elevado a 3. Já está em notação científica. Agora, nós vamos olhar o número m aqui. Ó. Ele é maior que 3,16? Sim.
Então, o resultado da ordem de grandeza, nós vamos colocar aqui a base 10 e somar com 1, porque é maior que 3,16. Então, a ordem de grandeza será 10 na quarta, ou seja, ele está mais próximo de 10.000 quilômetros do que 1.000 quilômetros. Tudo bem? Observe que o resultado da ordem de grandeza ele quer apenas a base 10. Dias, e se o número for menor que 3,16? Vamos ver o segundo exemplo. Pessoal, o exemplo 2 diz assim: o surgimento do universo cerca de 15 bilhões de anos. Qual? A ordem de grandeza do surgimento do universo. Então, ele quer apenas a ordem de grandeza, apenas a base 10. Ah, professor. Então, agora, lembrando que bilhões nós temos 9 zeros à frente, né? Bilhões nós colocamos 10 elevado a 9. Tudo bem? Vamos colocar direto, pessoal. Então, 15, 10 elevado a 9. Mas observe que 15 na frente aqui não está em notação científica. Ah, professor, por quê? Porque tem que estar entre 1 e 9. 15 é maior. Então, nós vamos andar uma casa à esquerda. Professor, uma casa à esquerda aumenta exatamente, como já tem aqui. Então, 9 mais 1, em notação científica, vai ficar 1,5, 10 elevado a 10. Professor, já está em notação científica. Agora vamos olhar para o número da frente. Este número ele é menor que 3,16. Então, o resultado vai ser apenas a base 10. Ah, então o resultado vai ser 10 elevado a 10. Este número está mais próximo de 10 elevado a 10 do que 10 elevado a 11. Só seria 10 elevado a 11. Esse número está mais próximo de 10 elevado a 10 do que 10 elevado a 11. Seria mais próximo de 10 elevado a 11 se esse número da frente fosse maior que 3,16. Por isso, pessoal, a base 10 ela é uma aproximação apenas, tudo bem? Vamos ver agora exemplos que ele não fornece para você o valor, tá bom? Vamos ver agora a próxima situação. Pessoal, uma atenção agora nos problemas de Fermi. Professor, o que é o problema de Fermi? Atenção, pessoal. Tem questões de ordem de grandeza que a resposta vai depender da sua estimativa pessoal. Exatamente. Ele não vai fornecer para você o valor. Você vai ter que usar a sua ideia, a sua aproximação para você estimar para a resolução da questão. Tudo bem? Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos, questões que você vai usar a sua estimativa pessoal. É um pouco complicado porque algumas pessoas não conseguem dimensionar pelo bom senso, então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá certo? Esses problemas são chamados problemas de Fermi. Vamos ver agora alguns exemplos. Pessoal, observe esses dois exemplos aqui. Ó. Qual a ordem de grandeza, ou seja, ele quer em base 10, da altura média do ser humano? Pessoal, a altura média do ser humano, ele não forneceu essa altura. Então, se trata de um problema de Fermi. Pessoal, eu vou colocar aqui o que eu, professor Dias, tenho como suposição, uma estimativa pessoal, tudo bem? Vamos colocar aqui que a altura, em média, do ser humano seja 1,60 m, tá bom? Depende, se for homem, mulher, mas vamos colocar 1,60 m. Então, nós vamos agora acrescentar a base 10 ao lado para transformar em notação científica. 1,6, 10 elevado a 0. Observe, pessoal, que já está em notação científica. 1,6 está entre 1 e 9. Então, pessoal, como aqui 1,6 é menor que 3,16, então a ordem de grandeza será
10 elevado a zero. Ou seja, né, a altura média do ser humano está mais próximo de 10 elevado a zero do que 10 elevado a 1. Só 10 elevado a zero seria 1 metro. E 10 elevado a 1 seria 10 metros. Observe que é uma estimativa, uma aproximação. Então, o resultado, 10 elevado a zero. Se esse número fosse maior que 3,16, a ordem de grandeza seria 10 elevado a 1. Vamos para o segundo exemplo. A ordem de grandeza, a base 10, da altura de um edifício de 8 andares. Pessoal, veja que nós não sabemos assim qual é a altura de um prédio de 8 andares. Mas vamos lembrar que entre cada andar tem em média 3 metros. Então, se nós temos aqui, pessoal, 8 andares, eu vou colocar aqui uma estimativa, pessoal. 8 vezes 3, 24 metros. Vamos colocar em média isso aqui, tá? Pessoal, claro que nós temos um valor mais exato, mas vamos colocar porque é algo muito subjetivo. Você vai fazer uma estimativa e aí você vai transformar em notação científica. Professor, 10 elevado a zero. E aí, 24 não está em notação científica, é maior que 9. Nós vamos andar uma casa para a esquerda. Se andamos uma casa para a esquerda, nós vamos acrescentar uma casa aqui. Então, em notação científica, ficará 2,4, 10 elevado a 1. Vamos olhar para o 12,4. 12,4 é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza será 10 elevado a 1. Professor, então 12,4, ou seja, 24 metros, está mais próximo de 10 do que de 100. Porque observe que a próxima estimativa seria 100 metros. Aqui nós temos 10 metros e aqui nós temos 100 metros. Então, 24 metros está mais próximo de 10 metros do que 100 metros. Essa é a parte da estimativa, tá certo, pessoal? Então, o resultado, 10 elevado a 1. Se fosse maior que 3,16, seria 10 ao quadrado. Então, vamos agora para o último exemplo de problemas de Fermi. Pessoal, nosso último exemplo é o seguinte. Qual a ordem de grandeza? Então, nós temos que ter o resultado apenas em base 10. Você observa que nas alternativas nós só temos base 10 do número de voltas dadas pela roda de um automóvel ao percorrer uma estrada de 200 quilômetros. Então, vamos entender a ideia. Primeiro, pessoal, ele quer saber o número de voltas que uma roda ela vai fazer. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é o seguinte. Vamos lembrar que uma roda tem o formato de uma circunferência. Se nós quisermos saber quanto ela dá de volta, será esse comprimento aqui, ó. O comprimento é a borda da circunferência. Então, lembre-se, sempre que ela der uma volta, ela vai fazer um comprimento para uma volta. Então, vamos saber aqui, professor, quanto ela vai dar em metros primeiro, tá? Vamos fazer uma estimativa aqui de quanto ela dá uma volta em comprimento. Pessoal, olha só. Eu vou fazer aqui uma estimativa, porque essa questão é um problema de Fermi. Nós não sabemos exatamente quanto é um raio de uma roda. Eu vou aproximar como o raio de uma roda sendo 2 vezes. Quanto é o π? Vamos aproximar para 3, é 3,14. Mas vamos aproximar para 3. E o raio, vou aproximar, pessoal, meio metro, bem? Então, olha só. Pessoal, é importante você observar que estou colocando 0,5 metros. É uma estimativa pessoal. Poderia colocar 0,6? Poderia. 0,4? Poderia. É algo pessoal. Mas vamos cortar aqui o 2 com 2 e sobrou 3 metros. 3 vezes 1 aqui. Então, uma volta, a roda leva 3 metros. Agora, para saber quanto ela vai dar em 200 km, lembrando que está em quilômetro, e aqui nós colocamos em metros, vamos fazer a transformação. Pessoal, então, uma volta, a roda leva o seu comprimento.
que é 3 metros. A regra de 3 aqui que nós vamos fazer, ó. Então, quantas voltas x ela vai levar? Professor, 200 km tem quantos metros? Basta nós tirarmos esse prefixo, que é 1000, e acrescentar 3 zeros. Então, é a mesma coisa que escrever 200.000 metros. Então, aí nós vamos saber quantas voltas ela vai dar. Então, qual vai ser o resultado dessa operação aqui? Ó? Multiplica aqui no cruzado, ficará x igual. Pessoal, vai ficar 200.000 dividido para 3. Dias, quanto é 200.000 dividido para 3? Vamos pegar aqui então, ó, 20 dividido para 3, aproximadamente 6, pessoal, tá? Vai ficar 6, 4 zeros aqui, ó, 60.000 voltas. Pessoal, é uma estimativa, tá? Uma aproximação que nós estamos fazendo. E aí, Dias, ele quer a ordem de grandeza desse número de voltas. Então, a ordem de grandeza, primeiro nós vamos transformar esse número para notação científica. 60.000, nós vamos acrescentar o 10 elevado a zero. Nós sabemos que 60.000 não está em notação científica. Vamos andar 4 casas aqui para a esquerda, mais 4. Então, 6, 10 elevado à quarta, em notação científica. Vamos olhar para o número da frente. É maior que 3,16? Sim. Então, a ordem de grandeza, nós acrescentamos mais uma casa aqui à frente. Então, o resultado será 10 na quinta. Tudo bem, pessoal? Então, está mais próximo de 10 na quinta do que 10 na quarta. A alternativa certa, letra C. Espero que você tenha entendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.